Milionário larga a esposa, achando que ela não pode ter filhos. Anos depois, ela reaparece do nada, com trigêmeos nos braços. Uma reviravolta inacreditável para quem foi descartada como se não valesse nada. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. Marcos Henrique Albuquerque Santos observava a cidade de São Paulo através das enormes janelas de sua cobertura triplex no Morumbi. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que contrastavam com a selva de concreto abaixo. Em suas mãos, os papéis do divórcio ainda estavam quentes da impressora, sua assinatura recém-aplicada secando na última página. Aos 45 anos, o herdeiro do Império de Telecomunicações Santos em Associados apresentava a mesma postura impecável de sempre. Terno italiano sob medida, cabelos grisalhos perfeitamente aparados e aquele olhar penetrante que fazia executivos experientes se contorcerem em reuniões de negócios. Mas hoje, algo estava diferente. Uma sombra quase imperceptível pairava sobre seus olhos castanhos. Um tremor sutil em suas mãos, enquanto guardava os documentos em uma pasta de couro italiana. Senhor Santos, seu motorista chegou. O jato está pronto no aeroporto de Congonhas, anunciou sua assistente através do interfone. Obrigado, Regina. Já estou descendo, respondeu ele, sua voz mantendo a firmeza habitual, mesmo quando seu interior se contorcia em dúvidas. Marcos deu uma última olhada ao redor do apartamento. 5 anos de casamento reduzidos a algumas caixas elegantemente empilhadas no canto da sala. Helena já havia retirado seus pertences na semana anterior, em sua ausência, como ele havia solicitado. Era melhor assim, pensava, evitar o confronto, as lágrimas, as perguntas para as quais ele não tinha ou não queria ter respostas. O elevador privativo desceu silenciosamente os 42 andares. Marcos checou mais uma vez seu reflexo no espelho. Perfeito, como sempre. Ninguém poderia suspeitar que, por dentro, ele estava desmoronando. O império que sua família construiu ao longo de 3 gerações pesava sobre seus ombros como nunca antes. No lobby, funcionários o cumprimentaram com a reverência habitual. Seu motorista já esperava com a porta do Mercedes-Benz blindado aberta. São Paulo começava a acender suas luzes, preparando-se para mais uma noite agitada. Para Congonhas, senhor? Perguntou o motorista. Sim, Jorge. E por favor evite a marginal. Não quero me atrasar com o trânsito. Durante o trajeto, Marcos revisava mentalmente os eventos dos últimos meses. As tentativas frustradas de ter um filho, os especialistas consultados, os tratamentos sugeridos para Helena. A crescente pressão de seu pai, Antônio Santos, o patriarca da família, sobre a importância de um herdeiro. As cobranças veladas nos jantares de família, os olhares de pena de suas tias, os comentários sussurrados sobre sua escolha de esposa. Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua irmã mais velha, Beatriz. Você tem certeza disso, Marcos? Ainda dá tempo de repensar. Ele ignorou a mensagem. Beatriz sempre fora a rebelde da família, a única que ousava questionar as tradições, as expectativas. Talvez por isso mesmo tivesse sido praticamente excluída dos círculos familiares há anos. Não, ele não podia se dar ao luxo de seguir seus conselhos sentimentais. Havia responsabilidades demais em jogo. O aeroporto surgiu à frente, suas luzes piscando na noite que se aproximava. No hangar privativo, o jato da empresa aguardava, suas turbinas já em movimento. Marcos subiu a escada com a mesma determinação que demonstrava ao fechar grandes negócios. Estava fazendo a coisa certa. O casamento com Helena havia sido um erro de cálculo, uma tentativa fracassada de corresponder às expectativas familiares. Destino Boston, senhor, confirmou o piloto. Sim, conforme programado, respondeu Marcos, acomodando-se na poltrona de couro.
Enquanto o avião taxiava para a decolagem, ele permitiu-se um momento de fraqueza. Tirou do bolso interno do paletó uma pequena fotografia, já gasta nas bordas de tanto ser manuseada às escondidas. Nela, Helena sorria, radiante no dia de seu casamento. Seus olhos verdes brilhavam com uma alegria que ele nunca mais veria. O que ela não sabia, o que ninguém sabia, era que o verdadeiro motivo de sua infertilidade não estava nela. Os exames que ele havia escondido, as consultas secretas com especialistas em Nova York, tudo apontava para uma verdade que ele não podia aceitar. O problema era dele. O herdeiro do Império Santos era incapaz de gerar o próprio herdeiro. O avião decolou, levando-o para longe de São Paulo de Helena, de 5 anos de mentiras e auto-engano. Em Boston, novos negócios o aguardavam. Uma nova vida, talvez. Mas enquanto as luzes da cidade desapareciam sob as nuvens, Marcos Henrique Albuquerque Santos sentia que estava deixando para trás muito mais do que um casamento fracassado. Estava abandonando a última chance de ser verdadeiramente feliz. A mansão colonial em Beacon Hill representava tudo o que a família Campbell construíra ao longo de gerações em Boston. Victoria Campbell, aos 32 anos, era o exemplo perfeito dessa herança, elegante, articulada e implacavelmente ambiciosa. Enquanto ajustava as flores do centro de mesa para o jantar daquela noite, seus olhos azuis brilhavam com antecipação. Marcos chegou pontualmente às 8, como sempre. 3 meses haviam se passado desde sua mudança para Boston, e sua presença já era constante nos eventos mais exclusivos da alta sociedade local. O relacionamento com Victoria, iniciado durante um evento beneficente, parecia a muitos uma união, predestinada entre 2 dinastias empresariais. Querido, você está atrasado. Victoria o recebeu com um beijo suave, seu perfume francês preenchendo o ambiente. Papai está ansioso para discutir a possibilidade de uma parceria entre nossas empresas no setor de telecomunicações. Marcos sorriu diplomaticamente, entregando seu casaco ao mordomo. Desculpe o atraso. A videoconferência com São Paulo se estendeu mais do que o previsto. O jantar transcorria como uma coreografia bem ensaiada. William Campbell, patriarca da família, conduzia a conversa com a precisão de um maestro, alternando entre amenidades sociais e insinuações sobre futuras alianças empresariais e familiares. Sua esposa, Margaret, ocasionalmente lançava olhares aprovadores na direção de Marcos. Então, Marcos, William começou enquanto saboreava seu vinho. Victoria mencionou que você acabou de se divorciar. Lamento ouvir isso. São coisas que acontecem, Marcos respondeu com uma tranquilidade estudada. Nem todos os casamentos são destinados a durar. Victoria pousou sua mão sobre a dele. O importante é olhar para o futuro, não é mesmo? Aliás, você já conhece minha prima Emma? Ela acabou de ter gêmeos. A fertilidade é uma bênção em nossa família. O garfo de Marcos tremeu imperceptivelmente. Sem dúvida, conseguiu responder, tomando um gole de vinho para disfarçar seu desconforto. Mais tarde, no jardim da mansão, Victoria o conduziu para um momento a sós. A luz da lua iluminava os canteiros impecavelmente mantidos, criando sombras dramáticas entre as estátuas antigas. Marcos, preciso ser direta com você, ela começou, sua voz assumindo um tom mais íntimo. Não sou mais uma menina. Quero construir uma família, e logo. Sei que seu divórcio é recente, mas precisamos discutir nosso futuro. O empresário sentiu o peso familiar da ansiedade se instalando em seu peito. Victoria, ainda é cedo para... Não, não é. Ela o interrompeu suavemente. Veja como nossas famílias se dão bem. A fusão das empresas seria natural. E imagine os herdeiros que poderíamos ter, unindo nossas linhagens. Naquela mesma noite, em seu apartamento na Commonwealth Avenue, Marcos encarava a cidade através
da janela panorâmica. Sobre sua mesa, uma pasta continha os resultados de seus últimos exames, realizados em uma clínica discreta em Manhattan. As palavras do especialista ecoavam em sua mente. Existem tratamentos experimentais, Sr. Santos, mas as chances são mínimas. Seu telefone tocou. O número de São Paulo fez seu coração acelerar, mas era apenas seu pai. Marcos, filho. A voz de Antônio Santos soava grave. Acabei de saber sobre seu envolvimento com a herdeira dos Campbell. Ótima escolha. É hora de deixar aquele capítulo com Helena no passado e fazer as coisas do jeito certo desta vez. Pai, não é bem assim. Não me interessa o que é ou não é. Seu irmão Ricardo e aquela esposa simplória dele acabam de anunciar que estão esperando um filho. Logo ele, o fracassado da família, você não pode ficar para trás. A notícia atingiu Marcos como um soco no estômago. Ricardo, seu irmão mais novo, sempre fora considerado a ovelha negra da família. Abandonara a empresa para se tornar professor universitário, casara-se com uma professora de escola pública, vivia uma vida que seu pai considerava medíocre. E agora? Entendi, pai. Preciso desligar agora. Após encerrar a chamada, Marcos abriu seu laptop. Na tela, um e-mail de uma clínica especializada em fertilidade em Zurique oferecia tratamentos experimentais por valores astronômicos. Ao lado, a fotografia de Victoria em uma revista social mostrava seu sorriso perfeito e calculado. Em seu closet, escondida em uma gaveta que raramente abria, estava uma caixa antiga. Dentro dela, entre outros objetos pessoais, havia uma carta que Helena escrevera no início do casamento, falando sobre seus sonhos de constituir família. Marcos releu as palavras, agora manchadas pelo tempo. Não importa o que aconteça, enfrentaremos juntos. O amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Ele fechou a caixa bruscamente. Não havia espaço para sentimentalismos em sua vida. Victoria representava a escolha lógica, a continuidade dos negócios, a aprovação social que tanto buscava. Se existia uma solução para seu problema, ele a encontraria, não importava o custo. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Marcos já estava em seu escritório, organizando uma videoconferência com especialistas internacionais. Em sua agenda, uma nova anotação. Consulta Clínica de Fertilidade, Zurique. Ao seu lado, a tela do celular mostrava uma mensagem não respondida de Victoria. Jantar com meus pais novamente hoje? Eles querem discutir datas importantes. O peso das expectativas, tanto das famílias Campbell quanto Santos, começava a sufocar Marcos. Mas ele havia aprendido desde cedo que sentimentos eram luxos que herdeiros de impérios não podiam se dar ao direito de ter. Enquanto o sol nascia sobre Boston, iluminando os prédios históricos com sua luz dourada, Marcos ajustava sua máscara de perfeição mais uma vez, preparando-se para mais um dia de representação em um palco que ele mesmo havia construído. O jato particular cortava o céu europeu, enquanto Marcos revisava os documentos sobre a Biopharma Solutions, uma startup suíça especializada em tratamentos experimentais de fertilidade. Seus analistas haviam identificado a empresa como a mais promissora do setor, com pesquisas revolucionárias em andamento. O investimento seria astronômico, 50 milhões de euros iniciais, com a promessa de mais aportes conforme os resultados aparecessem. "Mais café, senhor?" perguntou a comissária de bordo. Marcos assentiu, sem desviar os olhos dos papéis. As projeções financeiras eram impressionantes, mas não eram os números que o mantinham acordado durante o voo. Era a foto do Dr. Klaus Weber, CEO da Biopharma, e sua promessa feita durante a videoconferência. "Sr. Santos, nosso tratamento experimental tem mostrado resultados extraordinários. Em 6 meses, podemos reverter até os casos mais complexos de infertilidade masculina."
O aeroporto de Zurique o recebeu com sua eficiência característica. Um Mercedes preto já o aguardava, conduzindo-o através das ruas impecáveis da cidade até a sede da Biopharma Solutions, um edifício ultramoderno de vidro e aço nas margens do lago. Dr. Weber, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos de aro fino, o recebeu pessoalmente. Sr. Santos, bem-vindo à Biopharma. Vejo que a descrição é tão importante para o senhor quanto é para nós. O laboratório era impressionante. Através de painéis de vidro, Marcos observava cientistas em trajes de proteção manipulando equipamentos de última geração. Weber explicava o processo com entusiasmo controlado, usando termos técnicos que Marcos havia estudado obsessivamente nas últimas semanas. Nossa técnica combina terapia gênica com um novo método de estimulação celular, explicava Weber. Os resultados preliminares são extremamente promissores. Claro, ainda estamos em fase experimental, mas para investidores especiais como o senhor. Quando podemos começar? Marcos interrompeu, sua voz traindo uma urgência que raramente permitia transparecer. Weber sorriu. Podemos iniciar os exames preliminares hoje mesmo. Nossa equipe já está preparada. As horas seguintes foram um borrão de exames, coletas de sangue e consultas com especialistas. Entre um procedimento e outro, Marcos checava suas mensagens. Victoria havia enviado fotos de uma casa em Beacon Hill. Perfeita para uma família. Grande, não acha? Seu pai cobrara atualizações sobre as negociações com os Campbell e havia um e-mail de sua irmã Beatriz que ele continuava ignorando. Durante o jantar em um restaurante discreto com vista para o lago, Weber finalmente apresentou o contrato. O tratamento é intensivo, Sr. Santos. Serão necessárias várias viagens a Zurique nos próximos meses. E, naturalmente, absoluto sigilo é fundamental. Marcos assinou os documentos sem hesitar. O valor do investimento faria qualquer pessoa comum estremecer, mas para ele era o preço da sobrevivência. Não apenas de seu casamento futuro com Victoria, mas de tudo que seu nome representava. De volta ao hotel, enquanto organizava sua agenda para acomodar as futuras viagens secretas a Zurique, seu telefone tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Marcos! A voz de Helena o pegou completamente desprevenido. Desculpe ligar assim, mas precisamos conversar. Seu coração disparou. Helena, por favor, me escuta. Ela interrompeu, sua voz trêmula. Encontrei alguns exames seus quando estava organizando os últimos documentos do divórcio. Exames de fertilidade de Nova York. O mundo pareceu parar. Marcos sentou-se pesadamente na poltrona do quarto. Por que você não me contou? Helena continuou, sua voz agora mais suave. Todo este tempo, você me deixou acreditar que o problema era comigo. Você me viu passar por todos aqueles tratamentos, todas aquelas tentativas. Não é tão simples assim, ele conseguiu dizer, sua voz mais rouca que o normal. Simples? Não, não é simples. É cruel, Marcos. Você destruiu o nosso casamento por orgulho, por medo. Por quê? O silêncio se estendeu entre eles, pesado de 5 anos de mentiras e dor não dita. Eu sempre soube que havia algo errado, Helena continuou. A forma como você se fechava cada vez mais, como evitava certas conversas. Mas nunca imaginei que você pudesse mentir assim para mim, para si mesmo. Marcos encarava a cidade iluminada através da janela do hotel. O que você quer de mim, Helena? Nada, ela respondeu, sua voz carregando uma mistura de tristeza e resignação. Só queria que você soubesse que eu sei e que você não precisava ter carregado isso sozinho. Eu teria entendido, Marcos. Eu teria ficado ao seu lado. A chamada terminou, deixando Marcos em um silêncio ensurdecedor.
Sobre sua mesa, os documentos da Biofarma prometiam uma solução científica para seu problema. Mas as palavras de Helena haviam exposto uma verdade que nenhum tratamento experimental poderia curar: o vazio que ele próprio havia criado em sua vida. Naquela noite, sozinho em seu quarto de hotel em Zurique, Marcos Henrique Albuquerque Santos, o poderoso herdeiro do império de telecomunicações, permitiu-se fazer algo que não fazia há anos. Chorou. Chorou pelo casamento que destruíra, pela confiança que traíra e pela máscara de perfeição que agora pesava mais do que nunca. Seu telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de Victoria com fotos de vestidos de noiva. Encontrei o perfeito. Mal posso esperar para começarmos nossa família. Marcos desligou o celular e caminhou até a janela. Lá fora, Zurique brilhava sob a noite, suas luzes refletindo no lago como estrelas caídas. Em algum lugar naquela cidade, cientistas trabalhavam em um tratamento que prometia resolver seu problema. Mas enquanto observava seu reflexo no vidro, Marcos se perguntava se já não era tarde demais para consertar o que realmente estava quebrado dentro dele. A sala de reuniões no 45º andar do edifício sede da Santos & Associados em Boston fervilhava com tensão. Marcos observava os rostos dos executivos presentes, enquanto seu diretor financeiro apresentava os últimos relatórios sobre o investimento na Biofarma Solutions. Como podem ver, senhores, explicava Thomas Wheeler, projetando gráficos na tela, o aporte inicial de 50 milhões de euros já foi integralmente realizado e os primeiros resultados das pesquisas são promissores. Um dos conselheiros, Richard Morgan, pigarreou antes de falar. Promissores? Marcos, com todo respeito, mas investir tanto capital em uma empresa de biotecnologia experimental não é exatamente o nosso core business. Marcos manteve sua expressão neutra. Anos de negociações difíceis haviam aperfeiçoado sua poker face. A diversificação de investimentos é crucial para o crescimento sustentável do grupo, respondeu com sua voz controlada. A Biofarma está desenvolvendo tecnologias revolucionárias que podem transformar o mercado de saúde. O que ele não podia dizer era que nas últimas semanas suas viagens secretas a Zurique haviam se intensificado. Os tratamentos experimentais eram extenuantes, envolvendo procedimentos dolorosos e uma bateria interminável de exames. Dr. Weber mantinha um otimismo cauteloso, mas até agora os resultados eram inconclusivos. A reunião foi interrompida por sua assistente. Sr. Santos, perdão pela interrupção, mas o Sr. Campbell está ao telefone. Ele diz que é urgente. Marcos sentiu um aperto no estômago. William Campbell raramente fazia ligações diretas, preferindo que seus assistentes agendassem conversas. Com antecedência. Senhores, façam um intervalo de 15 minutos. No privado de seu escritório, atendeu a chamada. William, que surpresa! Marcos, a voz do patriarca dos Campbell soava tensa. Acabo de receber uma ligação interessante de São Paulo. Seu pai me contou sobre o jantar de noivado que está organizando para você e Victoria no próximo mês. O sangue de Marcos gelou. Seu pai não havia mencionado nada sobre isso. William, deve haver algum mal-entendido. Mal-entendido? A voz de William endureceu. Minha filha está escolhendo vestidos de noiva, Marcos. Os Campbell não apreciam ser envolvidos em situações ambíguas. Antes que pudesse responder, outra ligação entrou. Era Dr. Weber. William, preciso resolver uma questão urgente. Podemos continuar esta conversa mais tarde? Assim que... Desligou, atendeu Weber. Klaus, espero que tenha boas notícias. O silêncio do outro lado da linha foi perturbador. Sr. Santos, temos um problema. A última bateria de testes mostrou algumas inconsistências dos resultados anteriores.
Precisamos repetir parte do processo. Inconsistências? Marcos sentiu a familiar sensação de ansiedade crescendo em seu peito. Que tipo de inconsistências? Prefiro não discutir isso por telefone, mas seria prudente o senhor vir a Zurique o quanto antes. A tarde se transformou em um pesadelo em câmera lenta. Entre reuniões tensas com o conselho e mensagens cada vez mais frequentes de Victoria sobre planos de casamento, Marcos tentava processar as implicações das notícias de Weber. O investimento na Biofarma não era apenas financeiro, era sua última esperança de manter a fachada que construíra tão cuidadosamente. No final do dia, enquanto seu motorista o levava para casa, seu telefone vibrou com uma notificação de uma revista de negócios brasileira. Empreendedora do ano. Helena Mendes revoluciona mercado de nutrição especializada em fertilidade. O artigo incluía uma foto de Helena, sorrindo confiante em seu novo consultório. Seus olhos verdes brilhavam com uma vitalidade que ele não via há anos. O texto mencionava o sucesso de sua clínica especializada em nutrição para casais com problemas de fertilidade. Algo na foto chamou sua atenção. No dedo de Helena não havia mais a aliança que ele lhe dera. Em seu lugar, um anel diferente brilhava discretamente. O texto mencionava de passagem seu companheiro, o respeitado professor universitário Dr. Miguel Almeida. Marcos não percebeu que estava segurando o celular com força demais até ouvir o vidro da tela estalar. Rapidamente, abriu seu laptop e começou a pesquisar sobre Miguel Almeida, professor titular de biotecnologia na USP, especialista em reprodução humana, autor de diversos artigos científicos. Uma nova mensagem de Victoria interrompeu sua pesquisa. Querido, papai me contou sobre o jantar de noivado. Por que não me disse nada? Já comecei a organizar tudo com o wedding planner mais exclusivo de Boston. Naquele momento, seu telefone tocou novamente. Era Beatriz, sua irmã. Normalmente, ele ignoraria a chamada, mas algo o fez atender. Maninho! A voz de Beatriz soava preocupada. Acabei de falar com Helena. Você ainda mantém contato com ela? Alguém precisava estar ao lado dela depois que você a abandonou. Beatriz respondeu, sem esconder a crítica. Mas não é sobre isso que quero falar. É sobre a Biofarma Solutions. Marcos sentiu seu coração acelerar. Como você sabe sobre... Porque eu ainda tenho contatos no mercado financeiro, querido irmão. E porque me preocupo com você, mesmo que você finja que não existo. Há rumores sérios sobre a legitimidade das pesquisas deles. O mundo pareceu girar ao redor de Marcos. Que tipo de rumores? O tipo que pode destruir, não apenas seu investimento, mas sua reputação. Beatriz hesitou. Marcos, você precisa voltar para São Paulo. Agora. Não posso. Tenho compromissos aqui. O conselho está pressionando. Victoria está planejando. Victoria? Beatriz riu, sem humor. A mesma que está espalhando para toda a sociedade de Boston que vocês vão ter 3 filhos nos próximos 4 anos. Marcos, até quando você vai continuar vivendo essa mentira? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lá fora, Boston continuava sua rotina noturna, alheia ao drama que se desenrolava dentro do carro blindado. Marcos olhou pela janela, vendo seu reflexo distorcido no vidro escuro. A máscara de perfeição que usara por tanto tempo começava a mostrar rachaduras cada vez mais profundas. O aeroporto de Guarulhos estava especialmente movimentado naquela manhã de segunda-feira, quando Marcos desembarcou. O sol de São Paulo, mais forte que o tímido outono de Boston, parecia querer lembrá-lo de todas as razões pelas quais havia fugido dali meses atrás. Sr. Santos, uma jovem repórter da Valor Econômico, aproximou-se assim que ele chegou ao saguão. É verdade.
que a Biopharma Solutions está sendo investigada por fraude em pesquisas clínicas. Marcos manteve sua expressão neutra. Anos de treinamento em relações públicas entrando em ação. Sem comentários. Seu segurança rapidamente criou uma barreira entre ele e a jornalista, conduzindo-o até o carro que o aguardava. Dentro do veículo, ele finalmente permitiu que sua máscara escorregasse um pouco. As últimas 48 horas haviam sido um pesadelo. Após a conversa com Beatriz, uma investigação preliminar revelou que a Biopharma não era apenas suspeita de fraudar resultados de pesquisa. Havia evidências concretas disso. Seu telefone não parava de vibrar. Victoria havia enviado dezenas de mensagens, cada uma mais histérica que a anterior, depois que ele cancelou abruptamente sua participação no jantar de noivado. Seu pai exigia explicações. O conselho da empresa convocara uma reunião de emergência para aquela tarde. "Para onde, senhor?" perguntou o motorista. Marcos hesitou. Deveria ir direto para a sede da empresa, onde sabia que uma tempestade o aguardava. Mas algo mais forte o impelia em outra direção. Clínica Vital Nutri, no Itaim Bibi. O prédio moderno que abrigava a clínica de Helena era menor que seu escritório corporativo, mas tinha uma elegância discreta que combinava com sua ex-esposa. Na recepção, uma jovem atendente arregalou os olhos ao reconhecê-lo. "Sinto muito, Sr. Santos, mas a doutora Helena está em consulta e..." "Tudo bem, Marina?" A voz familiar de Helena soou atrás dele. "Eu atendo o Sr. Santos." Helena estava diferente. Não era apenas o cabelo mais curto ou o blazer elegante que substituía os ternos formais que costumava usar quando era sua esposa. Havia uma confiança nova em sua postura, um brilho de realização em seus olhos. "Minha sala", ela indicou, profissional. 5 minutos. O consultório era acolhedor, com plantas naturais e uma vista privilegiada da cidade. Nas paredes, diplomas e certificados contavam a história de sua reinvenção profissional. Um em particular chamou sua atenção. Uma pesquisa conjunta com o Dr. Miguel Almeida sobre nutrição e fertilidade. "Por que você está aqui, Marcos?" Helena perguntou, sentando-se atrás de sua mesa. "A Biopharma", ele começou, sua voz mais rouca que o normal. "Você sabia sobre a fraude nas pesquisas?" Ela assentiu lentamente. Miguel identificou inconsistências nos dados publicados há semanas. Ele tentou alertar a comunidade científica, mas eu estava ocupado demais me iludindo. Marcos completou, passando as mãos pelo rosto cansado. "Como eu não vi?" "Você só vê o que quer ver, Marcos. Sempre foi assim." Helena inclinou-se para a frente. "Como aqueles exames adulterados que você me mostrou anos atrás, dizendo que eu era infértil." O ar pareceu sumir da sala. "Como?" "Miguel é especialista em reprodução humana, lembra? Quando começamos a nos relacionar, ele revisou meus exames antigos. Não foi difícil identificar a manipulação." Ela fez uma pausa, seus olhos verdes fixos nele. "A única coisa que não entendo é por quê. Por que você preferiu destruir nosso casamento a simplesmente me contar a verdade?" Antes que Marcos pudesse responder, seu telefone tocou. Era Thomas Wheeler, seu diretor financeiro. "Senhor, é urgente. A Comissão de Valores Mobiliários está aqui. E há repórteres por toda parte." Helena observou a cor abandonar o rosto de seu ex-marido. "O castelo de cartas está caindo, não é? Preciso ir." Ele levantou-se abruptamente. Na porta parou. "Helena, você está feliz?" Ela sorriu. Um sorriso genuíno que o atingiu como uma flecha. "Sim, Marcos. Pela primeira vez em muito tempo, estou verdadeiramente feliz." O caos que o aguardava na sede da Santos em Associados era ainda pior do que ele imaginava. Jornalistas se acotovelavam no lobby, câmeras disparavam flashes e seguranças tentavam manter alguma ordem. Na sala do conselho, as notícias eram devastadoras.
A Biofarma havia admitido a fraude em suas pesquisas. O investimento de 50 milhões de euros estava perdido. Mas o pior eram as revelações que começavam a surgir. E-mails descobertos mostravam que alguns executivos da empresa tinham conhecimento das fraudes, antes mesmo do investimento. Marcus, Richard Morgan, o conselheiro que questionara o investimento meses atrás, parecia envelhecido. Você sabia? Você tinha alguma ideia? Ele poderia mentir. Era bom nisso, tinha décadas de prática. Mas enquanto encarava os rostos ao redor da mesa, algo dentro dele se quebrou. Eu deveria ter sabido. Sua voz saiu baixa, mas firme. Eu estava tão desesperado por uma solução que me recusei a ver os sinais. O silêncio que se seguiu foi interrompido por sua assistente. Senhor Santos, sua noiva está na linha e seu pai acabou de chegar. Através das paredes de vidro, Marcos viu Antônio Santos emergir do elevador, seu rosto vermelho de fúria. Ao seu lado, Beatriz tentava acalmá-lo sem sucesso. Seu celular vibrou com uma mensagem de Victória. Como você pôde me expor assim? Papai está furioso. Acabou, Marcos. Tudo acabou. Naquele momento, sentado em sua cadeira de presidente, cercado pelos destroços de seu império de mentiras, Marcos Henrique Albuquerque Santos finalmente entendeu o verdadeiro preço de sua busca pela perfeição. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele não tinha ideia do que fazer a seguir. A sala de reuniões parecia menor naquela manhã, sufocante sob o peso das manchetes que se espalhavam pelos jornais de todo o país. Império Santos abalado por escândalo, herdeiro envolvido em fraude milionária, Biofarma, o maior esquema de fraude científica da década. Marcos observava a cidade através das janelas, enquanto ouvia sua equipe jurídica detalhar a extensão dos danos. O sol nascente tingia os prédios de São Paulo com um tom dourado que parecia zombar de sua situação. As perdas financeiras são consideráveis, explicava Dr. Paulo Mendes, chefe do departamento jurídico, mas administráveis. O verdadeiro problema é o dano à reputação da empresa. E ele hesitou. Há algo mais. Marcos virou-se para encará-lo. Mas recebemos uma notificação judicial. Alexandre Guimarães, seu antigo sócio, está movendo uma ação contra a empresa. Ele alega ter provas de práticas antiéticas anteriores. O nome atingiu Marcos como um soco no estômago. Alexandre havia sido seu mentor nos primeiros anos na empresa, até um desentendimento brutal o separar 5 anos atrás. Que tipo de provas? E-mails, documentos, incluindo registros médicos alterados. A sala girou. Marcos precisou se apoiar na mesa para manter o equilíbrio. Os exames de Helena... Sim, Dr. Mendes confirmou. Aparentemente o doutor Roberto Meirelles, seu médico pessoal na época, confirma ter alterado os resultados dos exames de fertilidade da sua ex-esposa sob pressão de Alexandre. Uma vingança meticulosamente planejada. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela entrada abrupta de Antônio Santos. O patriarca da família parecia ter envelhecido 1 década em poucos dias. Todo mundo fora, ordenou. Preciso conversar com meu filho. E quando ficaram sozinhos, Antônio desabou em uma cadeira, algo que Marcos nunca ouvira fazer. Você tem ideia, começou, sua voz tremendo de raiva contida, do que isso significa para nossa família, para nosso nome? Pai, não. Antônio levantou-se, sua energia restaurada pela fúria. Você não vai se justificar. Primeiro, aquele casamento fracassado com Helena. Depois, o fiasco com os Campbell. Agora isso. E seu irmão? Ele riu amargamente. Ricardo, justo ele, vai ser pai. Está construindo uma família de verdade, enquanto você... Chega! O grito de Marcos surpreendeu a ambos. Em 45 anos, ele nunca havia levantado a voz para o pai.
O senhor quer falar de família de verdade? Marcos continuou, sua voz agora perigosamente controlada. Que tal falarmos sobre como o Senhor transformou cada um de nós em personagens do seu teatro particular? O filho perfeito, o fracassado, a rebelde. Sabe por que Beatriz se afastou? Porque ela foi a única corajosa o suficiente para dizer não ao seu controle. Antônio empalideceu. Como você ousa? Eu ouso porque não tenho mais nada a perder. Marcos aproximou-se do pai. O senhor quer saber por que meu casamento com Helena acabou? Porque eu descobri que era infértil. Eu, não ela. Mas em vez de confiar no amor dela, preferir mentir, preferir destruir tudo a decepcionar o grande Antônio Santos. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas como chumbo. Pela primeira vez na vida, Marcos viu algo diferente nos olhos do pai. Medo. Infértil? Antônio murmurou, caindo novamente na cadeira. Por que você nunca me contou? Contar como? O senhor passou minha vida inteira me ensinando que fraqueza era inaceitável, que os santos eram feitos de um material mais forte, mais puro que os outros. Naquele momento, a porta se abriu novamente. Era Beatriz. Desculpem interromper, ela disse, seu olhar alternando entre pai e filho. Mas tem algo que vocês precisam ver. Ela ligou a televisão da sala. No canal de notícias, Helena estava dando uma entrevista. Marcos sentiu seu coração parar ao ver a manchete. Ex-esposa de empresário defende inocência em caso Biofarma. Conheço Marcos, Helena dizia, sua voz firme. Ele pode ter cometido erros, mas fraude não é um deles. Se ele investiu nessa empresa, foi porque acreditava genuinamente em seu potencial científico. Sua busca por tratamentos de fertilidade era real e desesperada, embora equivocada. A repórter parecia surpresa. Senhora Mendes, está dizendo que o investimento tinha motivações pessoais? Estou dizendo que há mais nessa história do que aparenta, e que julgar sem conhecer todos os fatos é precipitado. A transmissão cortou para o estúdio, onde comentaristas começavam a especular sobre as implicações das declarações de Helena. Beatriz desligou a TV. Ela não precisava fazer isso. Marcos murmurou. Não, concordou Beatriz, mas ela fez. Porque, diferente de nós, Helena sempre entendeu o que significa família de verdade. Antônio levantou-se lentamente, parecendo subitamente muito velho e muito cansado. Você tem razão, disse, surpreendendo tanto Marcos quanto Beatriz. Eu falhei. Como pai, como líder, falhei com todos vocês. O sol agora estava alto no céu de São Paulo, iluminando a sala com uma claridade impiedosa que revelava cada ruga de preocupação, cada marca de cansaço nos rostos dos três santos. Mas havia algo diferente no ar, como se anos de mentiras e expectativas não ditas estivessem finalmente se dissipando. O que fazemos agora? Perguntou Marcos, sua voz carregando uma vulnerabilidade que pela primeira vez não tentou esconder. Beatriz aproximou-se, colocando uma mão no ombro do irmão. Agora, maninho, fazemos a única coisa que nunca tentamos, a verdade. A pequena sala de espera da clínica psicológica em Pinheiros não se parecia em nada com os ambientes luxuosos que Marcos frequentava. Nada de mármore italiano ou obras de arte contemporânea. Apenas paredes em tons suaves, plantas bem cuidadas e uma inexplicável sensação de acolhimento que o fazia se sentir desconfortavelmente exposto. Senhor Santos, chamou a doutora Laura Campos, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes por trás dos óculos de armação discreta. Pode entrar. Havia sido ideia de Beatriz, é claro. Você precisa de ajuda profissional, Marcos. Não para consertar você, mas para entender quem você é sem todas essas máscaras. A sessão começou em silêncio. Marcos observava a cidade através da janela, consciente do olhar paciente da terapeuta. Por que você está aqui?
Ela finalmente perguntou. Porque minha vida desmoronou. Ele respondeu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade crua. Porque descobri que construí um império sobre mentiras e agora não sei quem sou sem elas. As sessões com a doutora Laura tornaram-se um ritual semanal, uma âncora em meio ao caos que sua vida se tornara. Na empresa, o conselho havia votado por seu afastamento temporário da presidência, uma licença para cuidar de questões pessoais, segundo o comunicado oficial. Em casa, as mudanças eram ainda mais profundas. Antônio, após aquela conversa reveladora, havia sofrido um pequeno AVC, um susto que serviu como catalisador para transformações há muito necessárias na dinâmica familiar. Você já pensou? Perguntou a doutora Laura durante uma sessão particularmente intensa, que sua infertilidade pode não ser uma falha, mas uma oportunidade de redefinir o que significa deixar um legado. A pergunta o perseguiu por dias, ecoando em sua mente enquanto ele reorganizava sua vida. O apartamento na cobertura foi vendido. Era grande demais, vazio demais de significado real. Mudou-se para uma casa menor em Alto de Pinheiros, com um jardim que surpreendentemente descobriu gostar de cuidar. Numa manhã de sábado, enquanto podava suas primeiras rosas, sob a orientação virtual de Beatriz, seu telefone tocou. Era Ricardo. Ei, mano! A voz de seu irmão mais novo soava hesitante. Será que podemos conversar? 2 horas depois, estavam sentados em um café discreto no bairro. Ricardo, com sua barba por fazer e blazer surrado de professor universitário, parecia nervoso. Marina está no 7º mês, ele começou mexendo no café. Bem, queríamos saber se você aceitaria ser o padrinho. Marcos sentiu algo se quebrar dentro dele. Não de dor, mas como se uma parede invisível finalmente desmoronasse. Eu? Conseguiu dizer. Depois de como eu tratei vocês todos esses anos, Ricardo sorriu, aquele sorriso sincero que sempre irritara Antônio. Família é família, Marcos. Além disso, ele hesitou. Soube que você está mudando, de verdade dessa vez. No dia seguinte, durante sua caminhada matinal no Parque do Ibirapuera, outro hábito novo, Marcos recebeu uma mensagem inesperada de Miguel Almeida, o atual companheiro de Helena. Precisamos conversar sobre algo importante. Pode me encontrar. Na universidade, o campus da USP era um mundo à parte, tão diferente dos arranha-céus corporativos que Marcos conhecia. No laboratório de biotecnologia, Miguel o recebeu com uma cordialidade profissional que tornava a situação ainda mais surreal. Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre novos tratamentos para a infertilidade masculina. Miguel explicou, mostrando dados em seu computador. Tratamentos mais acessíveis, menos invasivos. Helena mencionou sua situação e... Bem, achamos que você poderia nos ajudar. Ajudar? Como? Precisamos de investimento, sim. Mas mais que isso, precisamos de alguém que entenda o lado humano dessa questão. Alguém que já viveu isso. A proposta era clara. Usar sua experiência empresarial e pessoal para criar uma fundação focada em pesquisa e tratamento de fertilidade acessível. Não para lucro ou status, mas para realmente fazer a diferença. Por que eu, Marcos? Perguntou. Depois de tudo... Porque você entende a dor, respondeu Miguel simplesmente. E às vezes, nossas maiores feridas se tornam nossas maiores fontes de cura para outros. De volta à sua nova casa naquela noite, Marcos encontrou um envelope que havia chegado pelo correio. Dentro, uma foto de ultrassom e um bilhete de Ricardo e Marina. Já que vai ser padrinho, achamos que você deveria ser o primeiro a saber. É uma menina. Sentado em seu jardim, observando as rosas que começavam a desabrochar, Marcos pensou nas palavras da doutora Laura sobre legado. Talvez seu pai estivesse errado o tempo todo. Talvez um legado não se medisse em herdeiros biológicos ou impérios empresariais.
mas em vidas tocadas, em dores transformadas em cura. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Beatriz. Jantar em família no domingo? Pai está se esforçando para mudar, acredite ou não. E Ricardo vai levar aquela lasanha vegetariana da Marina que você fingiu odiar, mas secretamente adorou. Marcos sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Algo que estava acontecendo com mais frequência, ultimamente. Respondeu com um simples "conte comigo" e voltou a admirar suas rosas, pensando em como às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. O auditório da Faculdade de Medicina da USP estava lotado. Marcos ajustou a gravata. Não mais as caríssimas peças italianas, mas uma escolha mais discreta que Beatriz havia ajudado a escolher. Na primeira fila, seu pai ocupava uma cadeira de rodas, ainda se recuperando do AVC, mas com os olhos alertas e atentos. "Pronto?" perguntou Miguel, aproximando-se com uma pasta de documentos. Marcos respirou fundo, tanto quanto possível. Era sua primeira aparição pública desde o escândalo da Biofarma, há 3 meses. O projeto da Fundação para Pesquisa em Fertilidade estava pronto para ser anunciado, e Miguel havia insistido que Marcos deveria ser o porta-voz principal. Quem melhor para falar sobre isso do que alguém que viveu na pele? Argumentara ele. O evento começou com Miguel apresentando os dados científicos do projeto. Marcos observava a plateia, reconhecendo rostos do mundo corporativo misturados com acadêmicos e profissionais de saúde. Em um canto discreto, Helena conversava com Marina, a esposa de Ricardo, cujo ventre agora estava visivelmente proeminente. Quando chegou sua vez de falar, Marcos levantou-se, sentindo o peso de todos os olhares. O discurso cuidadosamente preparado estava em suas mãos, mas, ao chegar ao púlpito, ele o guardou no bolso. "Meu nome é Marcos Henrique Albuquerque Santos", começou, sua voz firme, "e eu sou infértil." O silêncio no auditório foi absoluto. Na primeira fila, viu seu pai segurar a mão de Beatriz. Durante anos, vivi aterrorizado por esse fato. Construí um império de mentiras para esconder o que considerava minha maior falha. Destruí relacionamentos, traí confianças, tudo para manter uma fachada de perfeição que hoje percebo era a verdadeira fraqueza. Ele fez uma pausa, tomando um gole d'água. Mas estar aqui hoje não é sobre mim. É sobre os milhares de homens que sofrem em silêncio, prisioneiros de expectativas sociais tóxicas e do medo do julgamento. É sobre famílias destruídas pelo peso do não dito, do escondido, do negado. As palavras fluíam agora, carregadas de uma honestidade que surpreendia até a ele mesmo. A Fundação Novas Raízes nasce não apenas como um centro de pesquisa e tratamento, mas como um espaço de acolhimento e transformação. Usando recursos que antes dedicava a manter aparências, agora investiremos em pesquisa séria, ética e acessível. No intervalo após sua fala, enquanto grupos se formavam para networking, Marcos encontrou um momento de quietude no jardim do campus. O outono paulistano tingia as árvores de tons dourados, criando uma atmosfera quase mágica. Foi uma bela fala. A voz de Helena o surpreendeu. Ela se aproximou segurando 2 xícaras de café. "Ainda toma com um cubo de açúcar? Você lembra? Algumas coisas a gente não esquece", ela sorriu, entregando-lhe uma das xícaras. "Sabe, quando Miguel sugeriu essa parceria, confesso que fiquei apreensiva. Mas agora eu vejo que o Marcos que conheci está finalmente emergindo. Aquele que existia antes de todas as máscaras, antes de todas as expectativas." Eles ficaram em silêncio, observando as árvores balançarem na brisa suave. De longe, podiam ouvir o burburinho do evento continuando. "Helena", Marcos começou, hesitante, "eu nunca realmente me desculpei." "Não precisa", ela interrompeu suavemente. "Suas ações agora falam mais alto que qualquer pedido de desculpas.
O momento foi interrompido por Miguel, que se aproximava com Ricardo. Marcos, chamou Miguel, tem alguém que quer conhecer você. Um homem de meia idade se aproximou, os olhos vermelhos de quem havia chorado recentemente. Senhor Santos, me chamo Roberto Mendes. Seu discurso foi como ouvir minha própria história. Passei 20 anos escondendo minha condição da minha família, perdendo chances de adoção, destruindo meu casamento. Hoje, pela primeira vez, sinto que não estou sozinho. Marcos sentiu um nó na garganta. Você não está, Sr. Mendes. Não mais. Naquela noite, após o evento, a família se reuniu na casa de Ricardo e Marina para um jantar informal. Antônio, ainda se adaptando à cadeira de rodas, observava seus filhos com um olhar diferente, mais suave, mais presente. Filho, chamou ele quando Marcos se aproximou para ajudá-lo com um prato. Hoje eu entendi algo. O que, pai? Que força não é o que eu pensava que era. Você nunca foi tão forte quanto foi hoje, mostrando sua vulnerabilidade. Marcos sentou-se ao lado do pai, observando a cena ao redor. Ricardo e Marina discutiam nomes para o bebê. Beatriz mostrava fotos de sua última viagem. Miguel e Helena conversavam sobre os próximos passos da fundação. Era uma família diferente da que ele sempre imaginara ter, mas de alguma forma era mais real, mais verdadeira. Sabe, pai, disse ele, acho que finalmente entendi o que é um verdadeiro legado. Antônio assentiu, seus olhos marejados. Eu também, filho. Eu também. Do lado de fora, a noite paulistana se desenrolava. E pela primeira vez em muito tempo, Marcos Henrique Albuquerque Santos não sentia o peso do mundo em seus ombros. No lugar do antigo vazio, algo novo crescia. Algo que, como as árvores, do campus universitário, tinha raízes profundas e verdadeiras. O grupo de apoio se reunia nas noites de quarta-feira em uma sala simples no centro de São Paulo. Marcos ainda se surpreendia com o contraste entre este ambiente e as salas de reunião espelhadas onde costumava passar seus dias. Aqui, as cadeiras formavam um círculo imperfeito e as pessoas, executivos, operários, professores, médicos, compartilhavam suas histórias sem hierarquias ou pretensões. Meu nome é Marcos. Ele se apresentou como fazia todas as semanas. E hoje faz 6 meses que assumi publicamente minha infertilidade. Os rostos ao redor eram uma mistura de familiares e novos, todos unidos pela mesma experiência. João, um professor de educação física, sorriu encorajadoramente. Ele havia sido um dos primeiros a procurar a Fundação Novas Raízes após o evento de lançamento. Algo diferente aconteceu essa semana. Marcos continuou. Recebi uma carta de Alexandre Guimarães. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns ali conheciam a história completa sobre como seu antigo mentor havia orquestrado a manipulação dos exames de Helena como vingança. Ele quer me encontrar, Marcos explicou, sua voz traindo uma mistura de emoções. Disse que está em tratamento para câncer e quer fazer as pazes antes que sua voz falhou. Carlos, o facilitador do grupo, inclinou-se para a frente. E como você se sente sobre isso? A pergunta pairou no ar por alguns instantes. Através da janela, as luzes de São Paulo piscavam como estrelas terrenas. Confuso, Marcos admitiu. Parte de mim quer manter o rancor, culpá-lo por ter destruído meu casamento, mas outra parte entende que eu permiti que aquilo acontecesse. Eu escolhi acreditar na mentira porque era mais fácil que enfrentar a verdade. Após a reunião, caminhando pelas ruas do centro, Marcos ligou para Beatriz. Sua irmã havia se tornado sua confidente mais próxima nos últimos meses. Você precisa fazer isso, maninho, ela disse após ouvir sobre a carta. Não por ele, mas por você mesmo. No dia seguinte, o hospital Albert Einstein apresentava sua usual eficiência silenciosa.
Alexandre estava no setor de oncologia. O corpo antes robusto, agora visivelmente fragilizado pela doença. Você veio, ele disse, um sorriso fraco iluminando seu rosto pálido. Vim. O silêncio entre eles estava carregado de anos de mágoa, traição e arrependimento. Eu vi você na TV, Alexandre começou. O lançamento da fundação. Você está fazendo algo importante, Marcos. Por que você fez aquilo? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Alexandre fechou os olhos por um momento. Porque você era tudo que eu queria ter sido. Jovem, bem-sucedido, com uma esposa maravilhosa. Quando você me tirou da empresa, após todos os anos que dediquei a você, algo quebrou dentro de mim. Eu queria que você sentisse a mesma dor que eu senti. E conseguiu. Sim, Alexandre tossiu. Mas olhe para nós. Agora, você transformou sua dor em algo significativo. Eu apenas deixei a minha me consumir. Naquela mesma tarde, Marcos tinha uma reunião na fundação. O projeto estava crescendo mais rápido que o esperado. Além do centro de pesquisa na USP, agora havia grupos de apoio em 3 cidades e uma fila de espera para atendimento psicológico. Precisamos expandir, Miguel explicava, mostrando planilhas. Há uma demanda represada que não imaginávamos. Helena, que coordenava o programa de nutrição, acrescentou. E não é só para tratamentos. As pessoas querem um espaço para serem ouvidas, para compartilharem suas experiências. Como o grupo de apoio, Marcos murmurou, ainda absorvendo o encontro com Alexandre. Exatamente, Miguel sorriu. Sabe, quando sugeri essa parceria, nunca imaginei que chegaria tão longe. Nem eu, Helena acrescentou suavemente. Mas acho que todos nós precisávamos disso. De alguma forma, a Fundação está curando mais que apenas questões de fertilidade. Ao final do dia, Marcos passou no hospital novamente. O quarto de Alexandre estava vazio, apenas uma enfermeira organizando os lençóis. Ele foi transferido para a UTI há 1 hora, ela informou. Quer deixar algum recado? Marcos pensou por um momento. Sim. Tirou um cartão da carteira e escreveu algumas palavras. Por favor, entregue quando ele estiver melhor. No cartão, escreveu simplesmente, eu te perdoo e me perdoo também. Dirigindo para casa, recebeu uma mensagem de Ricardo. Marina havia entrado em trabalho de parto. No hospital, encontrou toda a família reunida. Antônio, ainda na cadeira de rodas, segurava a mão de Beatriz. Helena e Miguel haviam trazido café para todos. Horas se passaram. Finalmente, Ricardo apareceu no corredor, os olhos marejados de lágrimas de alegria. É uma menina, anunciou. Helena Beatriz. Marcos sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto sem tentar contê-las. O nome era uma surpresa, uma homenagem dupla que carregava significados profundos para todos ali. Mais tarde, observando sua sobrinha através do vidro do berçário, Marcos refletiu sobre como a vida tinha formas curiosas de ensinar suas lições. Ali estava ela, uma nova vida que, mesmo sem carregar seus genes, já havia transformado seu coração de maneiras que ele nunca imaginara possíveis. Ela é linda, Helena disse, parando ao seu lado. É, Marcos respondeu, sorrindo. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez na vida, não sinto que estou perdendo algo por não poder ter filhos biológicos. Sinto que ganhei uma família muito maior do que jamais sonhei. Helena apertou seu braço gentilmente. Você ganhou porque finalmente se permitiu receber, Marcos. E isso é a maior transformação de todas. A notícia da morte de Alexandre Guimarães chegou numa manhã de primavera. Marcos estava em seu novo escritório na Fundação Novas Raízes, agora instalada em um prédio reformado no Paraíso, quando sua secretária trouxe o jornal com o obituário. Junto com a notícia, veio um envelope. Dentro, uma carta datada, de 3 dias antes.
Marcos, quando você ler isto já terei partido, mas preciso que você saiba, seu perdão me deu paz em meus últimos dias. Junto com esta carta, deixei um pendrive com todos os documentos que comprovam minha participação na manipulação dos exames. Use-os como achar melhor. Você transformou veneno em remédio, Marcos. Continue fazendo isso. Alexandre, o pendrive continha não apenas as provas da manipulação dos exames, mas também registros de outras práticas questionáveis que Alexandre havia testemunhado ao longo dos anos no mundo corporativo. Era um arquivo considerável de segredos e sombras do império que Marcos uma vez ajudara a construir. "O que você vai fazer com isso?" perguntou Beatriz, quando ele compartilhou o conteúdo com ela durante seu almoço semanal. Marcos observou o movimento do restaurante, um lugar simples no centro da cidade que havia se tornado seu favorito nos últimos meses. "Acho que está na hora de limpar a casa por completo." Na manhã seguinte, uma reunião extraordinária foi convocada no Conselho da Santos & Associados. Marcos, que ainda estava oficialmente afastado da presidência, surpreendeu a todos ao chegar acompanhado de sua equipe jurídica e de auditoria independente. "Senhores", começou ele, sua voz calma, mas firme, "durante anos construímos este império sobre fundações que nem sempre foram as mais éticas. Hoje, isso muda." As próximas horas foram intensas. Marcos apresentou um plano detalhado de reestruturação corporativa, incluindo a criação de um comitê de ética independente e a revisão de todas as práticas da empresa. Alguns conselheiros protestaram, outros ameaçaram renunciar. "Façam o que acharem melhor", Marcos respondeu às ameaças. "Mas esta empresa só terá meu nome se tiver meus valores. Os novos valores que aprendi a cultivar." Antônio, presente à reunião em sua cadeira de rodas, surpreendeu a todos ao tomar a palavra. "Meu filho está certo", declarou, sua voz mais fraca que antes, mas ainda carregando autoridade. "Eu construí este império pensando que força significava controle absoluto. Ele está mostrando que verdadeira força é ter a coragem de mudar." A transformação da Santos & Associados se tornou tema de estudos de caso em escolas de negócios. A transparência radical adotada pela empresa, embora inicialmente causasse turbulência no mercado, começou a atrair um novo tipo de investidor e parceiro. Numa tarde particularmente agitada, enquanto supervisionava a implementação das novas políticas corporativas, Marcos recebeu uma visita inesperada. Helena, carregando uma pilha de documentos, entrou em seu escritório com Miguel. "Precisamos mostrar algo a você", disse ela, espalhando os papéis sobre sua mesa. Eram resultados de pesquisas da Fundação, mostrando o impacto dos programas de apoio psicológico e nutricional nos tratamentos de fertilidade. "Os números são impressionantes", explicou Miguel. "A abordagem integrada que desenvolvemos está apresentando resultados muito superiores aos tratamentos tradicionais." "E tem mais", Helena continuou, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Recebemos um convite para apresentar nossa metodologia no Congresso Mundial de Fertilidade em Londres." Marcos examinou os documentos, sentindo uma onda de emoção que não tentou conter. As histórias ali não eram apenas números, eram vidas transformadas, famílias reconectadas, pessoas encontrando paz com suas próprias histórias. "Sabe, o que é mais incrível?", comentou Helena suavemente. "Tudo isso começou com sua história, Marcos, com sua coragem de ser vulnerável." Naquela noite, em casa, Marcos recebeu uma foto de Ricardo, a pequena Helena Beatriz. Agora com 3 meses, sorria para a câmera com olhos curiosos. Ao fundo, podia ver Marina organizando o que parecia ser uma festa. "Não esquece do chá de bebê amanhã", dizia a mensagem. "Beatriz já está surtando com os preparativos." Marcos sorriu, lembrando-se de como, não muito tempo atrás,
Eventos familiares eram fonte de ansiedade e pressão. Agora eram momentos de alegria genuína, de conexões verdadeiras. Seu telefone tocou. Era seu pai. Filho, Antônio parecia animado. Acabei de ter uma ideia. O que você acha de transformarmos a antiga casa de campo da família em um centro de retiros para a fundação? Aquele lugar está parado há anos e imagino que muitas famílias poderiam se beneficiar de um espaço assim. Marcos sentiu sua garganta apertar. A casa de campo havia sido o símbolo máximo do status dos santos por gerações. Transformá-la em um espaço de cura e acolhimento seria mais que uma mudança de uso. Seria a materialização de toda a transformação pela qual haviam passado. É uma ideia maravilhosa, pai, respondeu sua voz embargada. Podemos começar a planejar amanhã, depois do chá de bebê. Sim, o chá, Antônio riu. Sua irmã está deixando todos loucos com os preparativos. Mas sabe de uma coisa? É bom ver essa energia dela sendo usada para unir a família, não para fugir dela. Depois de desligar, Marcos caminhou até seu jardim. As rosas que havia plantado meses atrás estavam em plena floração, suas cores vibrantes contra o céu do entardecer paulistano. Como elas, sua vida havia encontrado um novo ciclo de florescimento, não através da reprodução biológica que tanto o atormentara, mas através da multiplicação de gestos de cura e transformação. O Congresso Mundial de Fertilidade em Londres estava lotado. Marcos observava da primeira fila enquanto Helena e Miguel apresentavam os resultados da Fundação Novas Raízes. Na tela atrás deles, gráficos e testemuniais mostravam o impacto do programa integrado que haviam desenvolvido. O diferencial de nossa abordagem, Helena explicava para a plateia internacional, é que não tratamos infertilidade apenas como uma condição médica, mas como uma jornada humana completa. Do seu lugar, Marcos podia ver os especialistas tomando notas, fazendo perguntas, demonstrando genuíno interesse. Era surreal pensar que algo nascido de sua dor pessoal estava agora influenciando o tratamento de pessoas ao redor do mundo. Após a apresentação, durante a recepção, uma mulher se aproximou dele. Seu crachá a identificava como Dra. Sarah Chen, diretora de um importante centro de pesquisas em Singapura. Senhor Santos, ela começou, sua história pessoal, que fundamentou a criação da fundação, é conhecida internacionalmente. Mas hoje, vendo os resultados científicos, percebo que vocês criaram algo verdadeiramente revolucionário. Marcos sorriu, lembrando-se de como, não muito tempo atrás, a mera menção de sua condição o teria feito fugir de qualquer conversa. O mérito é da equipe. Helena e Miguel são os verdadeiros gênios por trás da metodologia. Não seja modesto, interrompeu Miguel, que havia se aproximado. Sua contribuição vai muito além da história pessoal. Sua visão de gestão humanizada transformou o projeto em algo muito maior que imaginávamos. De volta ao hotel, Marcos encontrou várias mensagens em seu celular. Fotos de Helena Beatriz, sua afilhada, agora engatinhando pelo jardim da nova casa de campo da família, que estava sendo reformada para se tornar o centro de retiros da fundação. Uma mensagem de Beatriz o fez sorrir. Maninho, você não vai acreditar, mas papai está ajudando a escolher as cores das paredes dos quartos. Do centro, ele quer tons suaves e acolhedores. Papai, quem é esse homem e o que ele fez com Antônio Santos? A transformação de seu pai era, de fato, uma das mudanças mais surpreendentes dos últimos meses. O AVC havia forçado Antônio a desacelerar, mas em vez de amargurar-se, ele havia descoberto uma nova vocação como conselheiro informal dos grupos de apoio da Fundação, especialmente para pais lidando com a infertilidade de seus filhos.
Naquela noite, durante um jantar com Helena e Miguel em um pub tradicional londrino, a conversa fluiu naturalmente para o futuro. Recebemos convites para abrir centros parceiros em 5 países. Miguel comentou, consultando seu tablet. O modelo está realmente repercutindo. Helena acrescentou. E as pesquisas com tratamentos alternativos estão avançando mais rápido que o esperado. Aquela técnica de nutrição adaptativa que desenvolvemos está mostrando resultados promissores. E você, Marcos? Perguntou. Miguel, já decidiu sobre a presidência da Santos em Associados? Marcos tomou um gole de sua cerveja antes de responder. O conselho havia votado unanimemente por seu retorno, após o sucesso da reestruturação ética da empresa. Acho que encontrei um equilíbrio, respondeu. Posso liderar o conselho estrategicamente, mas meu coração está na fundação. E agora sei que não preciso escolher entre os dois. Helena sorriu, aquele sorriso que um dia havia partido seu coração e que agora trazia apenas paz. Você finalmente entendeu que não precisamos ser apenas uma coisa na vida. De volta a São Paulo, uma semana depois, Marcos foi direto do aeroporto para a casa de campo. As obras de reforma estavam quase concluídas. O antigo símbolo de status da família Santos havia se transformado em um espaço acolhedor, com jardins terapêuticos, salas de reunião aconchegantes e alojamentos confortáveis. Antônio o esperava no novo deck de madeira que haviam construído com vista para o lago. Sua cadeira de rodas agora tinha um suporte especial para seus binóculos. Ele havia desenvolvido um interesse tardio em observação de pássaros. Filho, chamou quando viu Marcos se aproximar. Venha ver, tem um casal de sabiás construindo ninho naquela árvore. É a terceira família que se estabelece aqui desde que começamos as obras. Marcos sentou-se ao lado do pai, observando os pássaros trabalharem metodicamente na construção de seu ninho. Sabe, Antônio começou, sua voz mais suave que o habitual. Passei a vida inteira obcecado com a ideia de deixar um legado através de descendentes diretos. Que ironia pensar que nosso verdadeiro legado está sendo construído justamente através da nossa história com a infertilidade. Marcos segurou a mão do pai, sentindo as marcas do tempo em sua pele envelhecida. É engraçado como a vida tem seus próprios planos, não é? Sim, Antônio sorriu, apontando para os sabiás. Como esses pássaros, eles não sabem que estão construindo seu ninho em uma árvore de um centro de cura. Só sabem que aqui é um lugar seguro para criar sua família. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja. No lago, os últimos raios de luz criavam reflexos dourados na água. Era o tipo de momento que, anos atrás, Marcos teria perdido, ocupado demais em sua busca, frenética por perfeição e controle. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Adivinhe quem deu os primeiros passos hoje? Anexo, um vídeo mostrava Helena Beatriz caminhando hesitante entre os braços estendidos de Marina e Beatriz, enquanto todos comemoravam. Marcos mostrou o vídeo ao pai, que imediatamente começou a chorar. Outra mudança que o AVC havia trazido. Antônio Santos agora chorava abertamente, sem vergonha de suas emoções. É assim que a vida continua, disse Antônio enxugando os olhos. Não necessariamente do jeito que planejamos, mas do jeito que deveria ser. A antiga sala de jantar da mansão dos Santos, antes palco de tantos jantares formais e cobranças, veladas, agora servia como espaço de convivência do Centro de Acolhimento Novas Raízes. Naquela manhã de domingo, estava especialmente movimentada. Marcos observava a cena com uma xícara de café nas mãos. Famílias conversando em pequenos grupos, crianças correndo entre as poltronas, o aroma de pão caseiro vindo da cozinha. Ainda me impressiona a transformação deste lugar, comentou Beatriz, aproximando-se com Helena Beatriz no colo.
A menina, agora com quase 2 anos, estendeu os braços para o padrinho imediatamente. "Tio Marcos!" exclamou com sua voz infantil, agarrando-se ao seu pescoço assim que ele a pegou no colo. Um jovem casal se aproximou timidamente. Marcos os reconheceu do grupo de apoio, Paulo e Carla, em tratamento há 3 anos. "Senhor Santos", começou Paulo, "queríamos compartilhar uma notícia. Decidimos iniciar o processo de adoção." Marcos sorriu, genuinamente feliz. "Isso é maravilhoso. Vocês conversaram com a doutora Laura?" "Sim", respondeu Carla, seus olhos brilhando. "O acompanhamento psicológico aqui no centro nos ajudou a perceber que existem muitas formas de construir uma família." A manhã transcorreu entre conversas, histórias compartilhadas e momentos de conexão genuína. Miguel coordenava uma palestra sobre novos tratamentos no auditório improvisado, enquanto Helena conduzia uma oficina de nutrição na antiga biblioteca. Antônio, em sua cadeira de rodas, havia se tornado uma figura querida entre os frequentadores do centro. Sua transformação de patriarca autoritário em ouvinte compassivo era um dos testemunhos mais poderosos do lugar. "Filho", chamou ele, quando Marcos passou por seu grupo de conversa, ainda com Helena Beatriz no colo. "Lembra daquela árvore que plantamos mês passado? O ipê amarelo? Está com os primeiros botões." Antônio sorriu, apontando pela janela. "Vai florir antes do previsto." O ipê havia sido uma ideia de Ricardo. Plantar uma árvore para cada nova família que se formasse através do centro, seja por tratamento bem-sucedido, adoção ou simplesmente pela aceitação e reconexão familiar. Helena Beatriz, Antônio, chamou a neta, que imediatamente se contorceu para ir ao colo do bisavô. "Quer ir ver as flores com o vovô?" Marcos observou os dois se afastando em direção ao jardim, a pequena tagarelando animadamente sobre cores e borboletas. Era uma cena que, anos atrás, seria impossível de imaginar. Antônio Santos, o temido patriarca, agora encontrando alegria nas coisas mais simples da vida. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Victoria Campbell. "Vi a matéria sobre a fundação na Forbes. Impressionante o que vocês construíram. Espero que esteja bem." A mensagem o pegou de surpresa. Após o escândalo da Biofarma e o rompimento do noivado, Victoria havia desaparecido completamente de sua vida. A mensagem não pedia resposta, e ele percebeu que não sentia necessidade de dar uma. "Mensagem importante?" perguntou Helena, que havia se aproximado sem que ele percebesse. "Só um fantasma do passado", respondeu, guardando o celular. "Como foi a oficina?" "Incrível." Seus olhos brilhavam com entusiasmo. "Sabe o que é mais gratificante? Ver como as pessoas estão entendendo que nutrição não é só sobre comida, é sobre nutrir a vida em todos os aspectos." Marcos assentiu, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Sua própria jornada havia sido exatamente sobre isso. Aprender a nutrir relacionamentos, sonhos e propósitos que iam muito além das expectativas convencionais. No início da tarde, enquanto as famílias se reuniam para um almoço comunitário, no jardim, Marcos encontrou um momento de quietude na varanda. Dali, podia ver todo o terreno. O lago onde seu pai agora passava horas observando pássaros, os canteiros de plantas medicinais que Helena cultivava, o playground que Ricardo havia insistido em construir. Beatriz se juntou a ele, trazendo 2 xícaras de café. "Pensando na vida, maninho, lembrando", ele corrigiu, "de como eu costumava ver este lugar como um símbolo de status, de como media sucesso em títulos e aquisições. E agora entendo que verdadeira riqueza é isso", gesticulou para a cena à sua frente. Famílias compartilhando histórias, crianças brincando, casais se apoiando mutuamente. É criar espaços onde pessoas possam ser verdadeiras, vulneráveis, humanas. Um grito de alegria chamou sua atenção.
Helena Beatriz havia descoberto uma borboleta pousada em uma flor e tentava, sem sucesso, alcançá-la, enquanto Antônio narrava pacientemente os movimentos do inseto. Sabe, disse Beatriz, você sempre quis dar continuidade ao legado da família. Olhe ao seu redor, Marcos. Que legado poderia ser maior que este? Marcos abraçou a irmã, sentindo uma gratidão profunda por sua presença constante, mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida. No jardim, o ipê amarelo começava a mostrar suas primeiras flores, um lembrete silencioso de que a vida sempre encontra novos caminhos para florescer. Tio Marcos, a voz de Helena Beatriz o chamou. Vem ver a borboleta. Já vou, princesa, respondeu, trocando um sorriso cúmplice com Beatriz antes de se juntar à sobrinha e ao pai no jardim. A borboleta, como se entendesse seu papel naquela tarde especial, permaneceu poisada na flor tempo suficiente para que 3 gerações dos santos pudessem admirá-la juntos, cada um vendo nela um significado diferente de transformação e renovação. A notícia chegou numa quinta-feira comum. A Fundação Novas Raízes havia sido indicada ao Prêmio Mundial de Inovação em Saúde. Marcos estava em seu escritório na Santos em Associados, quando Helena e Miguel apareceram sem aviso prévio, carregando uma garrafa de champanhe e 3 taças. Não é só a indicação, explicou Helena, enquanto Miguel servia as bebidas. É o reconhecimento de toda a metodologia. Eles querem implementar nosso modelo em centros de tratamento ao redor do mundo. Marcos observou o líquido borbulhante em sua taça, reflexivo. Vocês se lembram do início? Quando tudo isso era apenas uma ideia nascida da dor? E agora, Miguel sorriu, estamos prestes a impactar milhares de vidas. A conversa foi interrompida por Beatriz, que entrou apressada no escritório. Vocês não vão acreditar. Acabei de receber uma ligação da produção do Histórias Reais. Eles querem fazer um documentário sobre a Fundação. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Um documentário significaria expor não apenas o trabalho da Fundação, mas todas as histórias pessoais que a originaram. Não precisamos decidir agora, Marcos começou, mas foi interrompido por Helena. Na verdade, ela disse suavemente, acho que precisamos, porque não é só sobre nós, é sobre todas as pessoas que ainda sofrem em silêncio. Naquela noite, durante o jantar familiar semanal na casa de Ricardo e Marina, o assunto dominou a conversa. Helena Beatriz, agora uma tagarela de 2 anos, brincava no tapete com seus blocos coloridos, alheia às discussões dos adultos. Eu apoio, declarou Antônio, surpreendendo a todos. Se minha jornada de pai autoritário a avô babão puder ajudar outros pais a mudarem, já valeu a pena. Ricardo, que servia sua famosa lasanha vegetariana, acrescentou. Além disso, pensem em quantas famílias poderíamos alcançar. A visibilidade multiplicaria o impacto do trabalho da Fundação. Nas semanas que se seguiram, a equipe do documentário tornou-se presença constante no centro de acolhimento. Histórias eram compartilhadas, lágrimas derramadas, sorrisos ou capturados. Mas foi durante uma entrevista particular com Marcos que algo inesperado aconteceu. Como você se sente hoje em relação à paternidade? Perguntou a documentarista. Marcos olhou pela janela, onde podia ver Helena Beatriz brincando no jardim com Antônio. Sabe, eu passei tanto tempo pensando que ser pai significava passar meus genes adiante, continuar uma linhagem. Mas hoje entendo que paternidade é muito mais sobre o amor que você escolhe dar. E sobre sua condição de infertilidade? Não é mais uma condição, ele sorriu. É parte de quem eu sou, uma parte que me ensinou mais sobre força e vulnerabilidade do que qualquer sucesso empresarial. Após a entrevista, Marcos encontrou Helena no jardim medicinal que ela havia criado.
Ela colhia ervas para sua mais nova pesquisa sobre nutrição e fertilidade. Como foi? Ela perguntou, sem desviar os olhos das plantas. Intenso, ele respondeu, sentando-se no banco. Próximo, mas libertador. Helena parou o que fazia e sentou-se ao seu lado. Você já pensou que se nada daquilo tivesse acontecido, os exames fraudados, nossa separação, talvez a fundação nunca tivesse existido? Penso nisso todos os dias, Marcos admitiu. Não para lamentar, mas para lembrar que às vezes nossas maiores dores podem se transformar em nossos maiores presentes para o mundo. Um grito alegre interrompeu a conversa. Helena Beatriz vinha correndo em sua direção, seguida por Antônio em sua cadeira de rodas motorizada, que ele havia aprendido a manobrar com surpreendente habilidade. Tio Marcos, tia Helena, olha! O que eu achei? A menina estendeu as mãos, mostrando uma pequena pena de pássaro. É do sabiá que fez ninho no ipê, explicou Antônio, seus olhos brilhando com o entusiasmo de um ornitólogo amador. Marcos pegou a sobrinha no colo, sentindo o peso reconfortante de seu pequeno corpo, o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos. Que tal guardarmos essa pena especial? Podemos fazer um quadro para o seu quarto. Igual àquele da borboleta? Ela perguntou, referindo-se à fotografia emoldurada que Marcos havia dado de presente em seu último aniversário. Ainda melhor, ele prometeu, porque essa pena tem uma história especial para contar. Helena observava a cena com um sorriso suave. Todas as melhores histórias têm, ela murmurou, mais para si mesma que para os outros. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim da fundação, as famílias que participavam do programa residencial começavam a se reunir para o jantar comunitário. Uma tradição que havia surgido espontaneamente e se tornado um dos momentos mais esperados do dia. Marcos observou enquanto Helena Beatriz corria para se juntar às outras crianças. Antônio, seguindo em sua cadeira para contar mais uma de suas histórias sobre pássaros, que haviam se tornado favoritas entre os pequenos. Você está bem? Perguntou Helena, notando seu olhar distante. Estou em paz. Ele respondeu, percebendo que era a mais pura verdade. Finalmente em paz. O auditório do Centro Cultural de São Paulo estava lotado para a premiere do documentário Novas Raízes, uma história de transformação. Marcos observava da coxia enquanto as últimas pessoas encontravam seus lugares. Na primeira fila, sua família completa. Antônio em sua cadeira de rodas, Beatriz segurando a mão do pai, Ricardo e Marina com Helena Beatriz usando seu vestido de princesa especial para a ocasião, Helena e Miguel conversando em voz baixa. 2 minutos, anunciou a produtora do evento. Marcos ajustou a gravata, uma das antigas, italiana, que Beatriz havia insistido que ele usasse pelo menos hoje, e respirou fundo. As últimas semanas haviam sido intensas. A finalização do documentário, a preparação para o Prêmio Mundial de Inovação em Saúde, a expansão internacional da Fundação. Tils, pronto? Perguntou Helena, aproximando-se silenciosamente. Quase, ele sorriu. Parece estranho, não é? Compartilhar nossa história assim com todo mundo. A história não é mais só nossa, ela respondeu suavemente. É de todos que já passaram pela fundação, de todos que ainda vão passar. As luzes começaram a diminuir e Marcos subiu ao palco para uma breve introdução. Sob os holofotes, ele podia ver os rostos familiares na plateia. Casais do grupo de apoio, médicos parceiros, funcionários da Santos em Associados, jornalistas, amigos. Boa noite, começou ele. Há 3 anos, eu estava no topo de um império empresarial e no fundo de um abismo pessoal. Hoje, estou aqui para compartilhar não apenas a minha história, mas a história de como dor pode se transformar em cura,
como vergonha pode se transformar em propósito, como fins podem se transformar em recomeços. O documentário começou a rodar. Na tela grande, imagens do antigo Marcos, em suas coletivas de imprensa da Santos em Associados, se alternavam com cenas do centro de acolhimento. A transformação era visível não apenas nas situações, mas em seus olhos, sua postura, sua forma de interagir com o mundo. Durante a exibição, Marcos observou as reações da plateia. Viu lágrimas silenciosas, sorrisos de reconhecimento, mãos sendo apertadas em momentos de emoção compartilhada. Em um momento particularmente tocante, quando Antônio aparecia falando sobre sua própria transformação, ouviu um soluço abafado vindo da direção de seu pai. O documentário terminava com uma cena no jardim da fundação. O ipê amarelo, agora completamente florido, servindo de cenário para um encontro de famílias. Helena Beatriz corria entre as pessoas, distribuindo abraços. Antônio contava histórias para um grupo de crianças. Casais compartilhavam experiências. Era a verdadeira essência do que haviam construído. Um espaço de cura, aceitação e amor incondicional. Quando as luzes se acenderam, o silêncio inicial foi quebrado por uma onda de aplausos. Marcos retornou ao palco, acompanhado agora por toda a equipe da fundação. Helena Beatriz, sem se importar com protocolos, correu até ele gritando: "Tio, Marcos!" e foi prontamente erguida em seus braços. "Algumas palavras finais?" perguntou a apresentadora do evento. Marcos olhou para sua sobrinha, depois para sua família, para a equipe ao seu lado, para a plateia emocionada. "Quando eu era mais jovem", começou ele, "aprendi que família era sobre sangue, que sucesso era sobre poder, que força era sobre controle. Hoje, sei que família é sobre amor escolhido todos os dias, que sucesso é sobre vidas transformadas, que força é sobre coragem de ser vulnerável." Helena Beatriz, ainda em seus braços, começou a brincar com sua gravata italiana. O gesto, simples e inocente, arrancou sorrisos da plateia. "Esta gravata", continuou ele, inspirado pelo momento, "representa quem eu era. Uma fachada perfeita, escondendo um vazio interior. Mas esta pequena aqui", sorriu para a sobrinha, "representa quem eu me tornei. Alguém que aprendeu que amor não precisa de laços de sangue para ser verdadeiro, que paternidade não se limita à biologia, que família é muito maior que nossos conceitos tradicionais." Antônio guiou sua cadeira até mais perto do palco, seus olhos marejados. Beatriz o seguiu, segurando sua mão. Ricardo e Marina se aproximaram também, junto com Helena e Miguel. Era uma imagem poderosa. A família Santos completamente transformada, unida não por obrigação ou aparências, mas por escolha e amor verdadeiro. A Fundação Novas Raízes, Marcos concluiu, nasceu da minha história pessoal, mas cresceu muito além dela. Hoje é um testemunho vivo de que nossas maiores feridas podem se tornar nossas maiores dádivas para o mundo. De que não há apenas um caminho para a felicidade, para a família, para o amor. De que às vezes precisamos perder um sonho para encontrar um propósito maior. Helena Beatriz, começando a ficar inquieta em seus braços, apontou para algo através das janelas do auditório. Lá fora, o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com cores que pareciam refletir a jornada que haviam percorrido. Tons de dourado simbolizando transformação, rosa representando cura, púrpura sinalizando renovação. "Olha, tio Marcos!" ela exclamou com a inocência dos muito jovens. "O céu está bonito, igual seu jardim." A plateia riu e Marcos sentiu seu coração transbordando de gratidão. Sim, seu jardim, aquele que começara com algumas rosas plantadas em um momento de mudança, agora florescia de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Como sua vida, como sua família, como seu coração.
O evento terminou com uma celebração no próprio centro de acolhimento, onde famílias se reuniram para um jantar sob as estrelas. O ipê amarelo, iluminado por pequenas luzes decorativas, parecia abençoar a todos com sua presença majestosa. Marcos encontrou um momento de quietude próximo ao lago, seu lugar favorito para reflexão. Antônio juntou-se a ele, sua cadeira de rodas silenciosa na grama bem cuidada. "Filho", disse o pai, sua voz carregada de emoção, "você construiu algo extraordinário aqui." "Nós construímos, pai", Marcos corrigiu suavemente. "Todos nós." Um pequeno grupo de sabiás pousou próximo a eles, provavelmente os mesmos, que Antônio observava todos os dias. Na distância, podiam ouvir as risadas das crianças, as conversas dos adultos, a música suave que alguém havia começado a tocar. Era uma sinfonia de vida, de amor, de cura. Uma nova raiz que, plantada na dor mais profunda, havia florescido em algo muito maior que eles mesmos. E enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu de São Paulo, Marcos soube, com uma certeza, que vinha do mais profundo de seu ser, que havia finalmente encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.